Bom, galera, então nessa aula agora a gente vai fazer o nosso passo 2, que é tratar a nossa base de dados. E aí, tratar a base de dados nada mais é que você olhar a base de dados e identificar as colunas que você precisa corrigir. Sejam colunas inúteis, que você vai querer excluir, sejam colunas que foram importadas da maneira errada, do formato errado, ou foram reconhecidas como texto quando deveria ser número, coisa desse tipo. Para a gente tratar, então, vamos olhar a nossa base de dados primeiro. Então a gente vai chegar aqui e vai olhar. Primeiro, vamos ver as colunas que a gente tem disponível. E os valores estão dentro dela. Número de cliente. Beleza, isso aqui é um código de número de cliente. Acho que eu não vou precisar dessa coluna para nada. Então, provavelmente a gente vai excluir essa coluna. Mas vamos seguir. Categoria do cliente, se o cara é cliente atualmente ou se ele cancelou o cartão. Beleza. Idade, parecem ser só números. Sexo, masculino ou feminino. Beleza. Quantos dependentes aquela pessoa tem. E aqui tem um número. Educação, nível de educação da pessoa, ensino médio, ensino superior, né? Nível de formação da pessoa. Estado civil, casado, solteiro ou não informado. Então, ó, legal que a gente já tem informações, às vezes, não informadas. Faixa salarial, categoria do cartão, tem texto aqui. Me parece que essa nossa base de dados que a gente está vendo aqui é uma base de dados até bem bonitinha, ou seja, que foi muito bem importada, não deu nenhum problema grande aqui na nossa importação, tá vendo? Ó? Os números aqui estão bonitos, reconhecido como número, né? Uma casa decimal, show de bola. Pode ter coluna aqui que a gente não entende tanto o valor dela. Por exemplo, mudanças nas transações do último trimestre para o primeiro trimestre e assim vai. Valor das transações, quantidade de transações e taxa de utilização do cartão. Então, eu já vou explicar o que é cada uma dessas colunas, que essa é a próxima etapa, que é a etapa de dar uma olhada na sua base de dados, você entender o que são cada uma das colunas. Mas, me parece que aqui a gente tem várias informações que podem ser úteis do cliente e as informações foram importadas de uma forma correta, ou seja, elas foram importadas sem grandes problemas de formatação. Bom, dado que isso aconteceu, o que eu vou fazer? A gente não terminou de tratar as nossas colunas, a gente tem que tratar a coluna. Por quê? Por exemplo, eu preciso do código do cliente para fazer algum tipo de análise de motivo de cancelamento do cartão? Não, provavelmente não. Então, se você não precisa dessa coluna para nada, eu vou excluir essa coluna. Lira, mas é obrigatório excluir coluna? Cara, não é obrigatório, no sentido de que se você não excluir, o seu código vai continuar funcionando. Mas é importante essa etapa. Por que ela é importante? Porque nesse nosso caso aqui, como a gente está aprendendo o seu primeiro projeto, né, a gente tem uma base de dados de 21 colunas e 10 mil linhas. Então até que não são tantas informações assim. Mas imagine que você tem uma base de dados de 100 colunas e 1 milhão de linhas. Faz a conta. 100 vezes 1 milhão vai dar 100 milhões. Beleza? Então eu estou falando de 100 milhões de informações. Então uma coluna a mais, ela dá 1 milhão de informações a mais, é muita coisa. Às vezes a sua base de dados vai ficar lenta, às vezes seu computador vai travar, esse tipo de coisa. E sem contar que ele fica poluindo a sua análise, ele dificulta a sua análise. Então vamos excluir essa coluna, porque ela não vai ajudar a nossa análise em nada. E como que eu faço para excluir colunas dentro do Python, Lira? Tem um método que eu vou te mostrar agora, que é o método drop. Drop é para largar, jogar fora, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou chegar aqui e vou botar assim, ó, a nossa tabela. O novo valor da nossa tabela vai ser o antigo valor da nossa tabela, só que dropando, né? Ou seja, jogando fora uma coluna. E aí quando você faz esse drop, o que você faz? Você passa duas informações para ele. Primeiro, o nome da coluna que você quer excluir. O nome da coluna, você vem aqui, ó, copia e coloca ele aqui, ó, entre aspas mesmo, tá vendo? O nome da coluna. Vírgula. E a segunda informação é esse parâmetro que chama de eixo, né? Que em inglês é axis. Eixo. Eixo 0 se for uma linha, tá vendo? Uma linha. Eixo 1 se for uma coluna. Eixo 1 se for uma coluna. No nosso caso, eu quero excluir a coluna cliente num. Então, eu vou passar cliente num, eixo 1, porque é uma coluna. E aí, se eu rodar esse código, olha lá o que vai acontecer. Pronto. A nossa coluna cliente num foi excluída da nossa base de dados. Beleza? Então, isso aqui é uma forma de você excluir colunas da sua base de dados. E a gente tratou. Ah, Lira, beleza, mas se eu quisesse também excluir a coluna de sexo, por exemplo. Ué, não tem problema nenhum. Você vem aqui, copia essa linha de código e aqui embaixo cola ela e muda aqui essa coluna para a coluna de sexo. E aí pronto, você vai ter excluído essa coluna também, beleza?
Mas as outras informações, eu imagino que tem informação aqui que não vai mudar muito. Por exemplo, eu acho que a coluna de sexo não vai fazer muito sentido aqui, porque eu acho que não vai ter muita correlação de cancelamento de cartão com a coluna de sexo. Mas pode ser que venha a fazer algum sentido. Então eu vou deixar essas outras colunas aqui. Eu tirei só aquela coluna que com certeza não ia servir para nada, beleza? E aí agora a gente vai continuar a nossa análise. Então, passo 2, feito. A gente já olhou a nossa base de dados e tratou as nossas colunas. Foram poucas coisas que a gente precisou tratar, afinal de contas esse é um primeiro projeto de análise de dados, mas a gente vai agora para a próxima etapa, que é o quê? É olhar a nossa base de dados e entender quais são as informações que a gente tem ali dentro. E aí, começar a puxar uma outra informação do tipo, pô, eu quero saber o motivo de cancelamento. Quantos clientes a gente tem ali dentro? Quantos clientes cancelaram? Né? Quantas pessoas cancelaram o cartão? Qual é esse percentual de clientes para clientes cancelados? E assim vai. Vamos entender isso na próxima aula.